Educação à distância, mudando realidades. Vamos dar continuidade aqui na nossa disciplina de Direito Tributário. A partir de agora você poderá acompanhar aqui o conteúdo da nossa unidade 2, é isso mesmo. Vamos falar sobre os limites ao poder de tributar. Especialmente nessa aula vamos conversar um pouquinho sobre princípios constitucionais tributários, tá certo? Você já me conhece, eu sou a professora Maria Aua de Souza Silva e antes de dar início à nossa aula número 2, eu farei a minha audiodescrição. Estou aqui no estúdio de gravações do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica com traços interligados por pontos. À minha esquerda tem uma parede com as iniciais EAD, que significa Educação à Distância, logo abaixo está escrito Mudando Realidades. Ainda fazendo a minha audiodescrição, posso te dizer que eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, estou utilizando uma roupa preta, especialmente uma camisa preta com um terninho também na cor preta. E aí a gente vai aqui inaugurar aqui a nossa unidade número 2 aqui na nossa aula de Direito Tributário. Para você aqui do curso de Gestão Pública EAD do Instituto Federal de Rondônia. Vou te convidar para vir na tela aqui comigo para a gente de fato dar início aqui ao conteúdo da nossa disciplina. Olha só, vamos conversar aqui limites ao poder de tributar, tá? Quais são esses limites? São os princípios e as imunidades tributárias, tá? Quero destacar que dentro dessa unidade a gente vai falar sobre a questão dos princípios constitucionais, tá? Na próxima unidade, a gente vai conversar sobre as imunidades tributárias, tá? Preciso te dizer que a nossa Constituição Federal de 88, ela consagrou ali dentro do nosso sistema tributário nacional, conforme você viu na nossa aula número 1, a seção 2, né? Para abordar aqui as denominadas limitações ao poder de tributar. E aí ela foi estruturando um conjunto integrado de princípios e regras que devem ser respeitados pelos nossos entes políticos. Quem são os entes políticos? Os estados, né? Os municípios, os distritos federal e a nossa própria União, tá? Como forma de legitimar a cobrança dos tributos, tá? O poder de tributar ele não será concedido de forma ilimitada, tá? Não é de forma ilimitada, né? Não será concedido de forma ilimitada para a União, nem para os estados, nem para o DF, nem para os municípios, tá? Pois encontrarão um conjunto de normas, essas normas que são constitucionais, que refreiam a sede de arrecadação, obstando a existência de abusividades contra o contribuinte. Então, a finalidade desse freio aqui da sede da arrecadação, ela tem aqui o objetivo de impedir, né, as abusividades contra o contribuinte, tá? Então, a cobrança dos tributos, ela não será feita, né, portanto, de forma desarrazoada, tá? Apesar do dever social em colaborar com a manutenção da máquina pública, né, nós temos esse dever, como já vimos anteriormente, o cidadão contribuinte também gozará de direitos e garantias protetoras de sua condição humana ou social, externando o dever do poder público em respeitar os princípios estampados na nossa Carta Republicana, que é a nossa Constituição Federal, tá? Então, isso aqui é uma pequena introdução para que você entenda como é que é feito esses limites ao poder de tributar dentro da nossa Constituição Federal, ali que é representado pelos nossos princípios constitucionais tributários e pelas imunidades tributárias. Trazendo aqui para vocês um rol, tá? Desses princípios que serão estudados a partir de agora. Nós temos o princípio da legalidade, nós temos o princípio da anterioridade, nós temos o princípio da isonomia tributária, o princípio da irretroatividade tributária, o princípio da vedação ao confisco e o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens com a ressalva do pedágio. Por que a ressalva? Porque não pode haver limitação de tráfego, mas é ressalvado o pedágio naquela situação em que a própria União pode estar ali cobrando a taxa de pedágio, tá? Lembrando que essa cobrança de taxa
ela é feita somente quando o próprio poder público está ali à frente dessa cobrança, tá? Se ela faz a concessão ali do pedágio, ali ela passa a se valer da utilização da tarifa, porque ali não é mais feita uma cobrança diretamente pelo poder público, tá? Fazer um parêntese aqui para vocês, pessoal, quero conversar um pouquinho sobre quando a gente fala de tributos, né? Vocês viram lá no artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional, tá? Quando eu falei ali dos tributos. Lembrando que quando vocês estiverem estudando, tá? Sobre a questão dos nossos tributos, vocês precisam lembrar que lá na frente nós vamos estudar as espécies tributárias, tá? E essas espécies tributárias são compostas pelos impostos, pelas taxas, pelas contribuições de melhorias, pelas contribuições especiais e pelos empréstimos compulsórios. Então, não confundam tributos com impostos, porque eu vejo muito acontecer de que as pessoas só falam nos impostos o tempo todo, como se estivesse falando dos tributos. Mas lembre-se, tributo é o gênero onde temos 5 espécies dentro desse gênero, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Então, eu preciso que você tenha isso muito na sua mente, porque às vezes, quando eu estiver conversando com você, eu vou estar me referindo a um imposto e outras vezes eu vou estar me referindo às taxas. E mais adiante, vocês vão ver que a gente vai conversar sobre as contribuições de melhorias, tá? Então, não confundam tributos com impostos, tá? Imposto é uma das espécies tributárias que está dentro do gênero tributos. Tá combinado? Então, pega essa dica aí para a gente conversar aqui na nossa aula para que você não misture esses conceitos, tá? Isso é muito importante. Então, a gente vai voltar aqui para a tela para dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá certo? Então, a partir de agora, que você já sabe sobre esses princípios constitucionais, já sabe o que são tributos, que está aqui no artigo 3º do nosso CTN, né? Já sabe que o imposto é uma dessas espécies. Então, a gente vai conversar aqui sobre cada um desses princípios constitucionais tributários, tá? O que significa dizer princípio da legalidade tributária? Significa dizer que é vedado à União, aos estados, aos DF e municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, basicamente, o nosso legislador ou o nosso administrador público, vamos falar aqui de poder executivo. Imagina se o governador acordou hoje pensando, eu vou instituir um novo tributo simplesmente porque eu estou precisando de dinheiro nos cofres públicos. Ele não vai poder fazer isso basicamente do nada. Ele vai precisar de algum documento jurídico, de alguma lei, de algum decreto. Vamos ver quais são as situações que permitem a criação, né, desses tributos mediante o respeito ao princípio da legalidade tributária. Olha só, a criação ou a majoração, né, da carga tributária necessita como regra, tá? Porque vai ter exceção da edição de lei. E valendo-se da máxima do paralelismo das formas, os casos de extinção e redução também estariam sob o manto da reserva legal. Vamos ver isso aqui lá no artigo 97, nos incisos 1 e 2 do nosso Código Tributário Nacional. Significa dizer que, tanto para extinção de um tributo como para redução ali de uma alíquota, por exemplo, é necessário o manto da reserva legal, ou seja, de algo ter que passar ali pela criação de uma lei para que possa passar de fato existir aquela previsão, aquela possibilidade no ordenamento jurídico, tá? E olha só, quando a gente fala aqui de princípio da legalidade, nós falamos em regra, né? Por que a gente fala regra? Porque toda regra tem sua exceção. Especialmente aqui no direito, são pouquíssimas as situações que eu vi que não comportam exceções, tá? Vamos lá. A regra é que para criação, extinção e majoração e redução de tributos, tem que ter a lei, que está aqui no artigo 150, no seu inciso 1º da Constituição Federal. Mas aí a gente já vai falar das exceções. O que comportam essas exceções, tá?
alguns impostos. Lembra que eu acabei de falar para você que nós temos várias espécies tributárias, nós temos as taxas, os impostos, as contribuições de melhorias, contribuições especiais, os empréstimos compulsórios? Pois bem, né? Aqui falando de imposto, nós temos o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras, que está aqui no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal. Então, por ato do Poder Executivo, vai poder ser possível fazer aí a alteração dessas alíquotas desses impostos. Por quê? Porque esses impostos, vocês vão ver que eles têm uma característica muito especial, que é a característica da extrafiscalidade, onde o Poder Executivo, né, pode estar aí alterando essas alíquotas por meio de um outro ato normativo, tá? Ou seja, um ato do Poder Executivo, para estar aí alterando essas alíquotas para fomentar o consumo ou para reduzir o consumo de determinados produtos. O que acontece aqui nesse exemplo? Vou falar um exemplo para você. Aqui vamos falar de IPI, né? Vocês viram que há alguns anos, no governo Dilma, teve aí a redução do IPI, né? Foi reduzida a alíquota do IPI, colocaram, eu não lembro qual foi a alíquota que foi estabelecida, mas para fomentar a venda de veículos novos, né, no mercado. Aí foi reduzida essa alíquota para fomentar o consumo e a venda. Eu lembro que na época as lojas ficaram super cheias de clientes, todo mundo querendo comprar carro, porque o governo reduziu a alíquota e isso estimulou a compra desses produtos. Ou seja, eles têm essa característica de extrafiscalidade para que o Poder Executivo possa manipular o mercado de alguma forma, tanto para estimular quanto para desestimular o consumo. Por exemplo, ele pode estar ali colocando a alíquota do IPI do cigarro lá em cima, né? E é que de fato isso acontece. A alíquota do cigarro ela é muito alta justamente para desestimular o consumo, porque nós sabemos aí dos efeitos prejudiciais à saúde por conta do consumo do cigarro. Então, quando a gente fala de extrafiscalidade, é quando esses impostos ali, por exemplo, como vocês estão vendo aqui na tela, eles têm essa função aí de estar regulando o mercado. Então, é importante que imagina se tivesse que passar uma lei no Congresso Nacional aprovando para reduzir uma alíquota de um produto, ia ser muito demorado e aí o Poder Executivo não ia conseguir trabalhar de forma a estar aí contemplando as situações de urgência dentro da administração pública, né? E aqui outra seção, tá? Aqui a CID Combustíveis também, lá no artigo 177, lá no parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B da nossa Constituição Federal, também que a definição do prazo, né, pode ser por ato do Poder Executivo, tá? Enfim, aqui com essa ilustração, vocês podem notar que existem sim exceções ao princípio da legalidade. Tudo no direito tem que ter lei, não é isso? Sim. Só que tudo também, quase tudo também tem exceção. Então, algumas exceções são aplicadas aí, não é que o Poder Executivo vai fazer sem ter uma lei. Ele vai poder fazer por um ato do Poder Executivo, que pode ser, por exemplo, um decreto, tá? E aí, dando continuidade, vocês já entenderam que o princípio da legalidade é a questão de ter uma lei para ter um respaldo jurídico, mas que tem exceções. E agora a gente vai falar aqui do princípio da isonomia, tá? Isonomia tributária, que significa dizer que no direito tributário nada mais é do que a igualdade do direito constitucional, tá? Ou seja, dentro do sistema tributário nacional, lá no inciso 2º do artigo 152 da nossa Constituição Federal, ele externa a regra de proibição, né, quanto aos entes federativos instituírem tratamento desiguais, tá? Entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, tá? Ou seja, se tiver em situação equivalente, não pode ter tratamento diferenciado, tá? Pode, entretanto, existir a diferenciação tributária em pontuais casos de desigualdades, tá? Objetivando ajustá-las, tá?
Então, a gente tem que saber a diferença do princípio da equidade e a diferença entre o princípio da isonomia. Por exemplo, se eu ganho 10 mil reais e a minha colega de trabalho ganha 10 mil reais, nós não podemos ter tratamento diferenciado na nossa alíquota do imposto de renda. Por quê? Porque nós estamos em situações equivalentes, tá? Então, é por isso que, dentro do princípio da isonomia, busca-se tratar os iguais na medida das suas igualdades, tá certo? Ainda falando aqui da isonomia, ela também vai ser utilizada como um elemento base para a existência de outro princípio constitucional tributário, que é o princípio da capacidade contributiva, tá? Ou seja, lá no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição diz o seguinte, olha só. Sempre que possível, os impostos, tá? Aqui eu não estou falando de todas as espécies, eu estou falando de imposto. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, tá? Facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, né, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei o patrimônio, né? Os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Por exemplo, aqui, ó, a incidência do imposto de renda, que está aqui lá no Código Tributário Nacional, no artigo 43, em que suas alíquotas serão progressivas na medida em que o contribuinte passa a obter maior renda ou provento de qualquer natureza, tá? Vejamos um exemplo aqui, né? Acabei de falar o seguinte, se eu ganho 10 mil reais e a minha colega de trabalho, que tem o mesmo cargo que eu, é tudo igual, ela ganha 10 mil, nós temos ali uma isonomia, nós não podemos ser tratadas de formas diferentes. Já aqui, quando a gente fala de progressividade, significa dizer o seguinte, que se eu ganho um exemplo, 10 mil reais, eu vou estar ali pagando uma alíquota de 27,5% de imposto de renda. Mas se eu ganho 3 mil reais, eu não vou pagar 27,5% de alíquota, eu vou pagar menos. Por quê? Porque quanto menos eu ganho, menor é a alíquota. Quanto mais eu ganho, maior é a alíquota. É por isso que a gente fala dessa progressividade. Se eu ganho 3 mil, eu vou pagar uma alíquota menor. Se eu ganho 20 mil, 50 mil, por exemplo, eu vou pagar uma alíquota maior. O limite dentro das nossas alíquotas aí, tá? É 27,5%, só a título de curiosidade, tá? Vocês podem também estar se aprofundando no estudo aí dessas alíquotas progressivas aí, em relação a determinados impostos, fazendo um levantamento dentro da nossa recomendação lá bibliográfica, tá? Vamos conversar agora sobre o princípio da irretroatividade tributária, tá? Aqui no artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal, tá? Ela disciplina que será proibido à União, aos estados, ao DF, aos municípios, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, tá? Qual é o objetivo? É proibir que o poder público crie um novo tributo, realize a majoração da carga tributária já existente, né? E queira exigir-lhes o pagamento sobre as situações anteriores à própria lei, quando sequer existiria vigência da norma, né? Então, assim, significa dizer o quê? Que se é criada uma lei hoje determinando uma determinada situação, né? Trazendo aí, contemplando uma determinada situação, aquilo ali é dali para frente, ela não pode contemplar atos pretéritos, porque na época que eu pratiquei o fato gerador lá atrás, não existia lei, então eu não posso praticar uma ação ontem e aí a partir de hoje ter uma lei nova e essa lei retroagir para cobrar uma situação que eu fiz ontem. Isso é proibido, é vedado, tá? Dentro do direito tributário e não comporta exceções. Não existe retroatividade tributária dentro do direito tributário, tá? Uma das poucas situações em que eu não encontrei exceções aqui dentro do nosso estudo, tá? Olha só, apesar de não encontrar-se previsto expressamente no dispositivo constitucional, as hipóteses de redução da carga tributária também respeitam o princípio da irretroatividade, tá?
não comporta exceções relativas ao tributo, de modo que toda modificação será aplicável aos próximos fatos geradores. Então, somente aos próximos e nunca a fatos geradores que ocorreram antes da vigência da lei. Tá certo? Mais um princípio aqui na tela para você, o princípio da anterioridade tributária. Olha só, o objetivo do princípio da anterioridade é impedir, né, que a União, os Estados e o DF realizem a criação ou majoração de tributos e passem a lhes exigir dentro do mesmo ano de publicação da respectiva lei, tá? Ou seja, tá? Dentro do mesmo ano, não vai poder, já vou te explicar para você entender melhor aqui, tá? Olha só, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil correspondendo ao comum calendário adotado, iniciando-se em 1º de janeiro e finalizando em 31 de dezembro. Tranquilo, né? Estando o poder público impedido de cobrar-lhes sobre períodos passados, em homenagem ao princípio da irretroatividade e com base, bem como a impossibilidade no ano da publicação pela anterioridade anual, resta-lhe aguardar o próximo ano para iniciar a exigibilidade da exação, ou seja, da cobrança. O que acontece aqui? Vamos supor que o poder público ele criou um determinado tributo, aqui eu não estou falando nem só de imposto, tá? Estou falando de tributo. Ou vamos supor que ele tenha aí majorado aí a alíquota de um determinado imposto. Então, vamos supor que o poder público lá majorou a alíquota de um tributo no dia 30 de agosto, tá? Vamos botar uma data fictícia aqui, de 2023, né? Ele não vai poder cobrar esse tributo, exigir o pagamento do contribuinte no mesmo exercício financeiro, tá? Ele só vai poder cobrar a partir de 2024, de 1º de janeiro de 2024, tá? Então, é basicamente isso. Lembrando que vocês vão se deparar com várias exceções a esse princípio por conta aí, né, de algumas questões de extrafiscalidade. Olha só, além desse princípio da anterioridade anual, né, nós temos também o princípio da anterioridade nonagesimal, que significa dizer que são 90 dias, tá? Mas vamos dando continuidade aqui na tela. Olha só, na anterioridade anual, daquela que o poder público só pode exigir a partir do ano que vem, encontraremos algumas exceções que permitirão a aplicação da nova carga tributária, tanto a criação ou aumento, ainda no mesmo exercício financeiro. A regra é que não pode. Criou ou majorou um tributo em 2023, só pode cobrar a partir de 2024. Mas vamos aqui à questão das exceções, tá? Vamos considerar aqui, né, algumas medidas de urgência, como, por exemplo, calamidade pública, guerra ou mesmo políticas de proteção extrafiscal da tributação. Nós vamos encontrar lá no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, os empréstimos compulsórios para calamidade pública e guerra, tá? E vamos encontrar também essa exceção aplicada ao imposto de importação, ao imposto de exportação, ao imposto sobre produtos industrializados e ao imposto sobre operações financeiras, tá? Tá tudo aqui, ó, o artigo 153, tá? Que são as exceções. O imposto extraordinário de guerra também aplica essa exceção. Por quê? Porque imagina se eu estou ali numa situação de guerra ou de calamidade pública, não tem como o poder público esperar para o ano que vem para poder cobrar do contribuinte esse aumento dessa alíquota desse determinado imposto ou essa cobrança da criação de um determinado tributo, tá? Então, basicamente, não tem como esperar, né? Porque são situações excepcionais, né? Ainda, tá? Comporta exceção, conforme o artigo 155, lá em seu parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C da Constituição Federal, também traz aí a redução ou restabelecimento das alíquotas do
e ICMS combustível, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias ou Serviços, que é o ICMS em cima da questão dos combustíveis. Também comporta exceção, tá? Outra exceção também é a redução ou o restabelecimento das alíquotas da CID combustível, que é que é a contribuição de intervenção do domínio econômico sobre combustíveis, tá? Outra exceção também é a instituição ou modificação das contribuições sociais da Seguridade Social. Então, nós temos várias exceções que devem ser observadas aqui em relação ao princípio da anterioridade anual, tá? Já vai ver que tem a 90ª aqui, nós estamos falando de anual, tá? Então, tudo que o poder público basicamente só poderia instituir hoje, em 2023, e só cobrar a partir de 2024, essas regras aqui não precisam obedecer essa questão, tá? Princípio aqui da anterioridade 90ª, tá? Olha só. Determina que a União, os estados, DF, os municípios não, né, tá em destaque, não poderão exigir a criação ou aumento de tributo antes de transcorrido 90 dias. Pessoal, para vocês que vão aí prestar concurso, não são 3 meses, são 90 dias, tá? Lembra lá do mês de fevereiro, que tem 28 dias, portanto, a conta é feita por dias, não é por meses, tá? Então, antes de transcorrido 90 dias da data em que tenha sido publicada a respectiva lei instituidora, tá? Essa fundamentação está lá no artigo 150, a inciso 3º, a linha C, tá? O motivo para esse acréscimo foi bem simples, tá? Apenas a regra da irretroatividade e anterioridade anual, elas não conseguiam consagrar a verdadeira segurança jurídica. Por exemplo, se o tributo fosse criado ou majorado no dia 17 de dezembro, já seria possível, né? Já seria exigível no próximo 1º de janeiro? Ou seja, basicamente, o contribuinte aqui não estaria sendo contemplado pelo princípio da não surpresa, né? Porque o princípio da anterioridade, ele contempla o que a doutrina chama de o princípio da não surpresa. Ou seja, o contribuinte não pode ser pego de surpresa para ter que, de repente, pagar um determinado tributo ou uma alíquota majorada para um determinado tributo, né? Aí o que acontece? Se ele tivesse criado ou majorado um determinado tributo no dia 17 de dezembro, basicamente daqui 16 dias, né, teria já que pagar, né? Faça a conta aí, pega o calendário, né, e verifica aí. Faltam basicamente 2 semanas para chegar o dia 1º de janeiro. Então, o contribuinte, ele não estaria se organizado, ele não teria condições de se organizar para estar pagando um tributo a mais ou aquele tributo majorado. É por isso que o poder constituinte entendeu que, além de o poder público ter que respeitar o princípio da anterioridade anual, ele criou também essa anterioridade 90ª, porque imagina, se um tributo for majorado no dia 30 de dezembro, aí passa o dia 31 de dezembro, dia 1º já tem que pagar. Então, ia ser um prazo muito curto para o contribuinte se ajustar para o pagamento. Então, entrou aí o princípio da anterioridade 90ª, que determina que tem que passar no mínimo 90 dias para poder estar aí fazendo de fato a exação do valor, tá? E aqui temos também exceções à regra da anterioridade, porque nós sabemos que tem muitas situações que não podem esperar. Lembrando que essa questão da anterioridade 90ª, ela entrou já ali em 2003, na nossa Constituição Federal, por meio da emenda constitucional número 42. Lembrando que a nossa Constituição Federal, ela é lá de 88, então
pelo fato de, em várias situações, o nosso legislador perceber que o contribuinte não tinha segurança jurídica em relação à questão da cobrança do tributo só a partir do ano que vem, então ele percebeu que era necessário também contemplar o contribuinte com o princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Então, nós temos aqui, levando em consideração medidas de urgências ou protetivas, tá? Ele pensou também em algumas situações que não vão respeitar esse princípio, é por isso que tem exceções, tá? Então, nós vamos falar aqui das exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. Temos aí também os empréstimos compulsórios para calamidade pública e guerra, tá? Temos também o imposto de importação, por ter característica de extrafiscalidade. O imposto de exportação, aqui já entrou o imposto de renda, né? O imposto de renda, ele não contempla a exceção do princípio da anterioridade anual, mas ele contempla da nonagesimal. Então, se o imposto, o imposto de renda for majorado em dezembro, a partir do dia 1º de janeiro já vai poder ser cobrado, porque ele não contempla aqui, ó, o princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Temos também aqui o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Temos também o Imposto Extraordinário de Guerra e também a fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU, que estão ali contempladas no artigo 155 e 156 da nossa Constituição Federal, tá? São esses aí os impostos que não precisam, impostos e tributos em geral, porque nós temos os empréstimos compulsórios, né? Também nesse rol aí, nós temos aí os tributos que não precisam respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, portanto, podemos dizer que são as exceções ao princípio. Mas aqui eu trouxe um quadro para vocês bem explicativo, bem desenhado, tá? Aqui o quadro das exceções, tá? Quem não precisa respeitar o princípio da anterioridade anual, ou seja, se instituiu um determinado tributo ou majorou em 2023, já cobra em 2023, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, os empréstimos compulsórios para guerra ou calamidade e também não respeita aqui o princípio da anterioridade nonagesimal, também os empréstimos compulsórios para guerra ou calamidade, tá? Também aqui do artigo 148, inciso 1º da nossa Constituição Federal. Por quê, gente? Porque são situações muito urgentes, não teria como esperar 90 dias e não teria como esperar para o ano que vem para poder cobrar um empréstimo compulsório diante de uma situação de guerra ou de calamidade pública. Então, vocês conseguem entender que ambos não respeitam. Foi instituído hoje, a partir de amanhã já pode estar executando, tá? Temos também, na mesma situação, o imposto extraordinário de guerra aqui, tá? Por quê? A mesma explicação. Se vai ter um imposto extraordinário de guerra, não tem como esperar para o ano que vem ou esperar passar 90 dias para o Brasil arrecadar dinheiro para comprar materiais aí que vai estar aí sendo empregados aí para a guerra, né? Aí nós temos aqui também, né, os impostos. Vocês percebam, o imposto de importação e de exportação aqui nos dois, tá? Por quê? Porque tem extrafiscalidade. O IOF também. Perceba aqui que o imposto sobre produtos industrializados, ele não respeita a anterioridade anual, mas ele respeita a nonagesimal, tá? Já o imposto de renda, ele tem que respeitar o período da anterioridade de 90 dias, mas ele não precisa respeitar a anterioridade anual, tá certo? Então, vocês viram aí, se tiver que aumentar a alíquota do imposto, ele não respeita a regra dos 90 dias, só respeita a regra da anualidade, tá? E aqui nós temos outras situações também para você fazer o acompanhamento aí dessas exceções, tá? Faça a leitura da nossa bibliografia recomendada, que é bem interessante a respeito dessa temática, de extrema importância para você saber quem respeita os princípios e quem não precisa, tá? E aqui eu trouxe uma breve anotação para vocês sobre o princípio da segurança jurídica, porque esse princípio ele se relaciona com o desdobramento de 3 específicas regras em favor dos contribuintes, né?
Vocês perceberam durante as nossas explicações que nós temos a irretroatividade, nós temos a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Conseguiram perceber que essas três situações elas vão estar ali de fato beneficiando o contribuinte e fazendo aquele sistema constitucional que são limitações ao poder de tributar. Eles limitam os nossos gestores de estarem tributando de qualquer forma, né? Então, a regra é, não pode ter um tributo, instituir agora e começar a cobrar amanhã. Não pode, então. Não pode criar uma lei hoje e cobrar para fatos pretéritos. Não pode. Então, e retroatividade, né? Então, esses três princípios, eles vão estar aí consagrando essas regras aí da segurança jurídica, tá? Porque a segurança jurídica, ela reside, né, na aplicação de novas cargas tributárias apenas aos fatos geradores futuros, tá? E concedendo um prazo razoável para o início da sua incidência, tá? Lembrando que existem as exceções, porque nós vimos ali os empréstimos compulsórios para calamidade pública e guerra, nós vimos ali situações de impostos que têm características de extrafiscalidade, onde o poder público ele precisa, de fato, ficar ali manipulando as suas alíquotas para fomentar ou para desestimular o consumo de determinado produto. Então, tudo isso tem que ser observado, porque existem situações que não podem esperar esses prazos, mas a regra é que existe, os princípios devem ser observados, mas temos as exceções, tá? E aqui o princípio da vedação ao confisco, tá? Ele vai estar lá no inciso 4º do artigo 150 da nossa Constituição Federal, que diz que é vedado, é proibido que a União, os estados ou DF e municípios instituir tributo com efeito confiscatório, ou seja, o confisco ele é proibido, vedado dentro do direito tributário. Então, a função desse princípio é evitar a utilização elevada da carga tributária, né? Que venha estar retirando esse direito de quê? De não poder ter o confisco. Olha só, o dever de colaborar com a manutenção da máquina pública não pode ser utilizado como fundamento para conceder aos entes políticos, né, União, Estado, DF e municípios, o direito de retirar riquezas da população sem respeito aos parâmetros mínimos. E, nesse sentido, já foi feita uma análise pelo nosso Supremo Tribunal Federal, que entende que a análise do efeito confiscatório da tributação não será realizada utilizando apenas uma espécie tributária, mas se verificando todos os tributos suportados pelo contribuinte ao mesmo ente político, tá? Então, essa análise já foi feita aqui nessa ADI, a 2010, lá do Distrito Federal. Também recomendo a leitura para que vocês possam entender. Mas, basicamente, tá? Pelo fato de manutenção da máquina pública, os nossos administradores públicos não podem utilizar esse fundamento para estar aí tentando retirar riqueza da população, né, sem respeitar os parâmetros mínimos aí impostos pela nossa legislação. E aqui nós temos o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas, bens e a ressalva do pedágio. Por que isso acontece, tá? Nós temos aqui o artigo 150, no inciso 5 da CF, que determina a proibição aos entes políticos, que você já sabe que esses entes políticos são a União, os estados, o DF e os municípios, né? Então, ele proíbe que seja estabelecido limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização conservadas pelo poder público, tá? Lembrando que esse pedágio geralmente ele é feito por meio de taxa quando o próprio poder público está ali executando a cobrança, né? Quando existe uma concessão desse pedágio para manutenção daquela via pública, ou seja, ali passa a ser uma pessoa jurídica de direito privado, né, que faz essa cobrança. Então, ali, no caso, ele não pode mais cobrar taxa, porque só quem cobra taxa é o poder público, que é um tributo. Então, ele passa ali a cobrar uma tarifa, tá?
não poderão União, Estados, DF e município utilizar os tributos como forma de impedir a locomoção de pessoas no nosso país, tá? A exceção é o ICMS, tá? Que é o ICMS, é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, que é de competência dos estados, tá? E também a exceção do pedágio, que eu já expliquei para vocês que ele pode estar cobrando ali essa circulação de pessoas mediante pagamento de pedágio para a utilização de vias públicas devidamente conservadas pelo poder público. Aqui eu apresento para vocês as nossas referências bibliográficas. Eu vou te esperar ali na nossa próxima aula, na unidade 3. Eu espero que você tenha entendido aí quais são essas funções aí do nosso sistema constitucional tributário, especialmente aí no que se refere aos princípios constitucionais tributários, basicamente ali onde eles vêm limitando o poder de tributar aí dos nossos gestores, dos nossos legisladores, tá certo? Eu te espero na nossa próxima aula. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.